Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos começar a falar aqui sobre a navegação no aplicativo, né? Como usar o React Navigation, por que a gente usa ele, os problemas que ele resolve, e nós vamos também estar criando aqui já um pouco da interface baseado do que a gente tem lá no nosso XD planejado, né? E por mais que essa aplicação ela é uma aplicação bem simples, assim, em teoria a gente não precisaria de usar navegação nesse app, mas eu vou estar trazendo para cá para a gente entender um pouco, usar um pouco, criar um exemplo aqui com o Stack Navigator, que é o mais simples de todos, para a gente começar a se familiarizar com isso e entender também como que a gente pode usar o React Navigation com o TypeScript no nosso aplicativo, tá certo? Então, vindo aqui para o VS Code, aqui está o projeto que a gente fez na aula passada, eu não alterei nada, eu só adicionei aqui alguns ícones, tá? Que a gente vai estar usando nessa aula. E olhando aqui no XD, basicamente o que a gente vai fazer hoje? Essa parte superior do app, tá? Que seria ali o cabeçalho, né? Onde o Stack Navigator atua, entre aspas, né? Que é basicamente onde nós temos o botão de voltar. Por mais que aqui a gente está com o botão de voltar, na aplicação em si a gente não vai precisar, né? Então a gente não vai nem adicionar ele. Mas o cabeçalho em si a gente vai criar para estar trabalhando. E também o bottom, né? Essa parte inferior aqui, que a gente vai criar essa componente também e vai usar ela para trabalhar em cima dessa ideia da navegação, tá certo? Então, a gente pode vir aqui no VS Code. Na verdade, vamos aqui no browser, né? Porque no browser eu já deixei aberto aqui. Eu vou minimizar o app por enquanto, tá? E no browser, como eu falei na aula passada, né? O Expo em si, quando a gente fala de navegação, o próprio Expo recomenda a gente usar o React Navigation, né? E eu tô aqui na biblioteca, na documentação deles, né? Só pesquisei o React Navigation, entrei na documentação, aqui no iniciando, né? No Getting Started. Nós temos aqui a questão que ele ensina a gente fazer a instalação, né? Os pré-requisitos, que é o React Native, né? E React Native, Expo, TypeScript, caso a gente esteja usando. E também algumas outras bibliotecas, né? No caso do Expo, que ele guia a gente a estar fazendo essa instalação. Tanto no Expo, tem o guia para Expo, tem o guia também para React Native CLI, né? Com o Bare React Native. Enfim, tem todo o tutorial aqui e a gente vai estar fazendo isso, tá? Então, a gente vai instalar, usar aqui o NPM, né? Para instalar o React Navigation, né, /native, o pacote principal deles, né, o core ali. Então vamos aqui no VS Code, eu vou abrir aqui o terminal, vou parar aqui o projeto, né, que está rodando. Vou matar esse terminal, abrir outro e colar aqui, né, o npm install React Navigation /native. Se a gente volta aqui, quando a gente está mexendo com o Expo, né, nós temos que instalar também o React Native Screens e o React Native Safe Area Context, que são bibliotecas que o nosso React Navigation depende delas, ele usa elas para estar funcionando, tá? Então a gente vai ter que instalar elas também. Aqui ele já instalou o React Navigation, tá? Eu vou colar aqui para ele instalar pro Expo, né? Instalar o React Native Screens e o Safe Area Context, tá? Então aqui tem o guia para o Bare React Native Project, que não é o nosso caso, e aqui embaixo ele fala que nós temos que colocar a nossa aplicação inteira em volta desse Navigation Container. Navigation Container é uma tag que a gente importa da própria biblioteca, né, do React Navigation, que ele basicamente vai permitir que tudo que está dentro deste container, que vai ser a nossa aplicação inteira, tenha acesso às funções de navegação. Então, independente da tela que eu estou, da componente que eu estou, eu vou ter a possibilidade de navegar para outra tela, quando eu clicar no botão, enfim, independente, eu vou conseguir navegar porque toda a minha aplicação vai estar em volta do Navigation Container, né? Vai estar cercada, vai estar dentro do Navigation Container, tá? Então nós vamos copiar isso aqui também, o import dele, né? E a gente vai fazer isso no arquivo app.tsx, que, como eu disse na aula passada, ele é o ponto de partida, né? É daqui que a nossa aplicação inicia. Então eu já vou colocar aqui, né, o Navigation Container. Então, nós estamos exportando uma função app, né, a componente do nosso app. Aqui tem essa view com esse texto e o status bar. Vamos começar a limpar isso aqui, né? A gente não vai precisar disso aqui. Então, eu posso tirar esse estilo. Ao invés de ter a view, a gente vai ter o Navigation Container, tá? A tag abre aqui e fecha, né? Esse texto a gente não vai precisar. E aqui nós vamos colocar um componente que eu vou chamar ela de routes,
que é basicamente as rotas que o nosso app vai ter. Então, sei lá, o nosso app, lembrando um pouco do web, né? Vai ter a rota de produto, vai ter a rota de detalhe, vai ter a rota, a gente pode pensar em tela, né? Tela de produto, tela de detalhe, tela enfim. Todas as telas a gente vai fazer essa configuração em um componente e importar essa componente aqui dentro do Navigation Container. Então, aqui a gente já começa a mexer em estrutura também, pensar na estrutura do app, tá? Que basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pasta na raiz chamada src, que é onde vai ficar o código-fonte, aí, o source, né? Do aplicativo. Então, tudo que for do aplicativo vai estar ali dentro de src, exceto os assets, né? Que já tem uma pastinha aqui fora. Então, dentro de src, eu vou criar um arquivo chamado routes.tsx, certo? Que é onde a gente vai fazer essa configuração dessas rotas, tá? Então, ele já instalou aqui no terminal, vou rodar aqui o npm start. Nesse arquivo routes.tsx, eu vou criar um componente, tá? Então, no React, né, essa ideia de componente, né, no curso de web a gente abordou isso de uma forma mais lenta, mas a ideia da componente é meio que eu vou ter uma função, no caso aqui do TSX, né? Quando a gente fala de JSX, que é o JavaScript e XML, né? A junção dos dois. TSX é porque a gente está usando TypeScript, mas são basicamente funções que retornam elementos visuais. Então, a gente vai estar sempre criando uma função que retorna um componente visual, algo visual. E isso é uma componente, né? Então, o nosso app.tsx, ele é uma função, a função app, que retorna esse navigation container com a routes, com esse status bar. Então, isso aqui é uma componente, né? Retorna essas tags, né? Essas tags lembram demais o HTML, né? Então, a ideia é essa, né? E também toda componente a gente costuma iniciar ela com a letra maiúscula, o nome da função, mesmo para questão de organização, né? E eu acredito que se a gente até fazer com letra minúscula, o próprio React, a própria biblioteca vai reclamar, porque é meio que uma convenção, saca? Então, aqui no arquivo routes.tsx eu vou criar uma função chamada routes. Aqui eu já vou criar uma arrow function, né? Essa função vai retornar, eu vou retornar aqui uma view, tá? O que é essa view? A gente importa ela aqui do React Native. O que é a view? É meio que um container, né? É meio que algo, é uma tag que vai disponibilizar algo para ser visualizado. Puxando do HTML, a gente pode pensar na div, né? É uma tag que, tipo assim, ela não tem impacto nenhum visual, a menos que a gente aplique estilos, né? Mas é basicamente um container que vai ter algo dentro, tá? Algo visível. Então, a componente routes, né? Eu vou exportar ela aqui depois que eu declarar a função, né? Aqui no final eu vou dar um export default route, tá? Então, isso aqui é meio que o padrão, meio que a estrutura, né, básica de um componente é isso. Uma função retorna algo visual e no final é exportada, que a gente usa o export default também para meio que centralizar esses exports, né? Fazer meio que algo, ter um padrão na aplicação, né? Sempre todas as componentes começam com letra maiúsculas e a gente usa o export default, beleza? Então, eu vou salvar essa componente routes assim, só para mim conseguir importar ela aqui no arquivo app.tsx. Então, aqui em app.tsx, se eu clico aqui, pressiono Ctrl e espaço, ele já me sugere o import aqui dessa componente que eu acabei de criar, né? Dessa função, tá? Então, a gente pode ver que aqui eu não estou usando mais esses imports aqui, style sheet, text view, eu vou apagar. Vou manter o mais clean possível. Então, nós já temos aqui a componente routes, né? Então, dentro aqui dessa componente routes, é onde a gente vai estar fazendo a criação aí do nosso Stack Navigator. E se a gente dá uma olhada aqui, na documentação do React Navigation, eu já deixei até a aba aberta aqui, né? Do Native Stack Navigator. Aqui nós estamos em... Deixa eu fechar aqui, ó. Esse menu lateral. API Reference, né? As referências da API. Aqui tem Navigators. E dentro aqui está o Native Stack. Ou seja, tem até um GIF aqui. Não, aqui não tem. É no Stack, né? De como esse Navigator se comporta, né? Tipo, nós temos duas rotas aí, né? Duas páginas, duas telas.
e de acordo eu clico, ele navega, né? Essa animação é tudo a biblioteca que gerencia, tá? E é basicamente isso, né? Esse cabeçalho aqui, com o botãozinho de voltar ali, é tudo também a biblioteca que cria e que a gente vai estar trabalhando em cima disso, tá? Então, tem o Stack Navigator e tem o Native Stack. A diferença deles é bem pouca, mas o Native Stack Navigator, ele é um pouco mais, ele é mais compatível com a parte nativa, né? Com Android, com iOS, com web. Então, a gente costuma usar ele ao invés do Stack em si, tá? Mas, e aí, para usar ele, aqui também tem o exemplo, né? De como que fica essa configuração desse navegador e também o que a gente precisa instalar para usar, né? Então, lá a gente instalou o core, né? Meio que as componentes, as funcionalidades principais do React Navigation, quando a gente fez aquele install anterior. E agora eu vou instalar o navegador em específico que eu vou usar, tá? Que é o Native Stack. Então, aqui tem o npm install, React Navigation /Native Stack. Eu posso copiar isso aqui. Aqui no VS Code, eu vou parar de novo aqui o processo. Eu vou matar esse terminal, né? Abrir outro. E colar esse install aqui do React Navigation Native Stack. E se a gente volta aqui enquanto ele instala, a gente pode dar uma olhada como que é feita essa configuração, né? Então, ele importa uma função, né, create native stack navigator da biblioteca e meio que executa ela, tipo, meio que executa essa função e armazena o retorno dela aqui numa função, numa variável, né? Atribui na variável stack. E a partir dessa variável, ele declara, né? Tipo, ele tem a função myStack, que aqui seria o nosso route, tá? E aqui ele retorna um stack navigator, tá? Stack.navigator e dentro tem stack.screen, né? Um stack.screen para cada tela, né? Que seria cada rota dessa aplicação. Então vai ter a tela home, a tela notification, a tela profile e a tela settings, tá? Nesse exemplo dele aqui. No nosso não vai ter, por exemplo, que a gente vai ter só duas telas bem simples, só para a gente conseguir navegar de uma para outra, né? Mas a gente vai trabalhar de verdade em uma. Por isso que eu falei que a gente meio que não precisaria estar falando sobre isso, né? Mas enfim, eu vou copiar aqui esse import, essas duas primeiras linhas aqui, né? Vamos aqui no nosso código, ele já rodou a instalação, rodar aqui um npm start, então, para ele já ir carregando o expo, e vou colar esses imports aqui. Certo? Então, a nossa componente routes, ao invés de retornar uma view, a gente vai retornar o stack.navigator. Beleza? E aí, dentro do stack navigator, nós teríamos stack.screen. E aqui nós temos, a gente olha na documentação, nós declaramos um nome para essa rota e a componente referente a essa rota. Então, esse nome ele tem que ser único, tá? Então, nós teríamos aqui o name product e a componente de produto, né? Que a gente não criou ainda. Então, vamos criar essa componente de produto para a gente ver isso aqui funcionando e aí depois a gente volta alterando para conseguir ver melhor a parte da navegação. Tá? Então, aqui dentro de SRC, eu vou criar uma pasta aqui chamada Screens, que é referente às nossas telas, né? As telas que a gente vai ter no projeto. E que nesse caso aqui eu vou criar outra pasta chamada Products, isso. Que vai estar a nossa tela de produto, né? Onde a gente vai criar a componente da tela de produto. Então, aqui dentro eu vou ter um arquivo, eu vou chamar isso aqui de index.tsx, né? O tsx, novamente, é o nosso JSX, né? A função que retorna algo visual. Então, eu vou criar aqui, né? Const product com o P maiúsculo, né? É uma função, essa função retorna. Vamos retornar uma view? Certo? E dentro dessa view eu vou colocar aqui a tag text. Beleza? Então, nós temos, né, a componente que tem uma view, dentro da view um texto, né? A tag text que eu importei também do React Native, que é um texto que vai ser exibido. E aqui no final, eu vou exportar, né?
Beleza? Até aqui, tudo tranquilo, né? Então, eu vou importar aqui, ó, no meu stack screen, eu vou importar a componente products, certo? E salvo isso aqui. Com isso aqui, eu vou abrir aqui o meu emulador, né? Eu dei o npm start, eu vou pressionar aqui a tecla A, né? Para ele abrir no Android. E que o Android está desconectado, apertei R aqui, né, no terminal para ele recarregar. Ele recarregou o app aqui no emulador. Vai fazer o build aqui. E aqui nós temos, né, um Hello from Products. Apareceu aqui um cabeçalho com o nome Products, né? Esse nome aqui é o nome que eu passei no stack screen. Então a gente pode personalizar muito esse cabeçalho, né? Inclusive tirar ele, tá? Então a gente tem bastante flexibilidade aqui no que fazer, né? Por exemplo, a gente pode passar aqui o Options. Essa propriedade Options aqui, ele é um objeto, né? Vou só minimizar aqui o app enquanto a gente escreve isso. E ele é um objeto, por isso esses dois par de chaves, né? O primeiro é da anotação aqui do JSX, o segundo é do objeto em si. Então aqui dentro tem muita coisa. Muita propriedade que a gente pode passar. Então, sei lá, eu quero passar o title. O título dessa tela não vai ser Products. Vai ser Hello from Header. Só para a gente ver mudando lá, né? Mudou ali o título para Hello from Header. Sei lá, eu não quero mostrar mais o título, né? Então aqui vai ter o header shown, a gente pode passar false. E aí, para essa tela, né? Para essa rota, eu não vou ter cabeçalho, né? Pode ver que ele sumiu, o texto ficou ali em cima, né? Na verdade, por baixo da nossa status bar. Então, ele realmente, o cabeçalho não está presente, né? Eu vou deixar o mais simples aqui para a gente prosseguindo, certo? Então, aqui dentro de Products, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui dois botões. Dois? Só um. Vamos criar um. Um button, né? Aqui no React Native nós temos aqui a componente button. Que eu importei aqui de React Native, que é, né? Um botão. E nesse botão a gente tem que passar um título para ele, né? Então eu vou chamar isso aqui de Navigate. Se a gente volta aqui no app, olha lá, apareceu um botão com o título Navigate aqui. A gente consegue clicar nele, né? No nosso botão. Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou querer fazer alguma coisa. Que coisa é essa, né? Tipo, no evento de clique, né? É bom a gente pensar em evento. No evento de clicar, eu vou executar uma função. Então, aqui em button, eu tenho aqui a propriedade onPress, né? Na verdade, não é clique. O clique é no web. Aqui é press. Quando eu pressionar o botão, eu vou executar uma função. Então, aqui no botão, eu tenho aqui o atributo onPress e eu posso passar uma função que vai ser executada. Essa função eu posso dar, por exemplo, um console log. Hello from console. Enfim. Se eu clico aqui em Navigate, olha lá no console, ó, Hello from console, né? Se eu clico várias vezes, ele printa várias vezes, tá? Então, quando eu pressionar nesse botão, eu vou querer navegar para outra tela, para outra componente, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Para manter as coisas simples aqui, e visto que a gente não vai ter uma segunda tela, né, uma segunda rota, eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa tela de Products. Eu vou chamar isso aqui de Products 2. Isso é ridículo. Mas é o exemplo, tá? Products 2. E a componente não vai ser a componente Product. Eu vou fazer uma coisa aqui que é errado no React Navigation, que é declarar a componente inline, né? O que ele chama aqui de inline component. Que, novamente, a componente é a função. Isso aqui é até interessante porque a gente consegue ver a flexibilidade que a gente tem aqui dentro do React, né? Consegue fazer muita coisa aí, a mesma coisa de formas diferentes. Isso que eu estou fazendo agora causa bastante problema de performance, mas eu estou fazendo só para a gente conseguir ter um exemplo. Ou seja, essa rota Products 2, a componente dela é, novamente, a componente é uma função que retorna algo visual. Então aqui eu vou
eu já declarei a função, né? Nesse caso aqui é uma função anônima, ela não tem nome. E aqui eu só vou retornar um text, tá? E vou falar aqui, hello from products 2. Tá, eu vou importar aqui o text. Importou? Isso, importou o text. E só para a gente ter para onde navegar, tá? E agora que eu tenho essas duas componentes registradas, né? A products e a products 2, nós temos um porém aqui, que entra até no TypeScript. Eu não vou falar da questão do TypeScript relacionada a isso agora, mas quando eu tenho uma tela registrada, uma rota registrada, ou seja, um componente que foi registrada, ou seja, a componente products e essa componente anônima aqui, elas recebem dois parâmetros a mais, que esses parâmetros são do React Navigation, tá? O React Navigation envia esses parâmetros a mais para essas componentes usarem. Então, aqui em Products, né, na componente, eu posso falar que essa função recebe aqui como parâmetro um objeto, e dentro desse objeto vai ter a função chamada Navigation, tá? Então, na verdade, aqui dentro vai ter um route e um navigation. A gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas o route, a gente pode pensar que ele é um objeto que define a rota que eu estou presente, com detalhes da rota que eu estou presente. E o navigation é uma função que eu uso para navegar, né? Então, se de produto eu quiser navegar para Product 2, eu posso usar o navigation e dar lá navigation.navigate. Enfim, tem toda uma tipagem aqui, tá? E para a gente pegar essa tipagem, né, para entender melhor o que tem dentro desse navigation, o que tem dentro desse route, a gente vai ter que voltar aqui na documentação para entender um pouco como funciona a tipagem das rotas que a gente está trabalhando no React Navigation, tá? Então, eu já deixei aqui também a aba separada, onde a gente fala um pouco aqui sobre TypeScript no React Navigation, que está aqui em Guides, né? Se a gente olha aqui, ó, no menu lateral esquerdo, tem a opção que Guides, aqui vai ter muita coisa, e tem aqui, ó, Type Checking with TypeScript, que é onde ele fala um pouco sobre como é feita essa tipagem, como a gente cria e tipa as componentes de forma que a gente tem acesso àquelas propriedades com a tipagem correta. Então, resumindo aqui, né, eu não vou estar passando em detalhes aqui na documentação do React Navigator, porque vocês conseguiram perceber que ela é muito extensa, tá? Então, eu já vou ir criando a coisa da forma que deveria, beleza? Então, primeiramente, o que ele cria aqui? Ele cria um type. Esse type, ele descreve os parâmetros que as nossas rotas poderiam receber. E eu não falei de parâmetro ainda, mas o que a gente consegue fazer é basicamente, eu quero navegar para a rota X e eu quero enviar o parâmetro X e Y, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, desse type, ele tem a rota profile, ou seja, a componente, uma tela de perfil, e quando ele navega para ela, ele tem que passar um user ID, um objeto com user ID que é um string, tá? Então, esse tipo aqui está descrevendo isso. E a gente vai criar algo parecido para a nossa componente, né? Para o nosso navegador. Então, eu vou até copiar isso aqui, tá? Dessa forma que ele fez aqui. E nós vamos fazer isso, a gente pode fazer isso aqui no nosso arquivo de routes, tá? Então, aqui nós temos a componente, aqui em cima da componente eu posso criar aqui esse type, né? Aqui, na verdade, a gente não tem a tela profile, o nome da screen, né, é products. Então, que seria products, e de parâmetro que eu enviaria, no momento a gente não tem nenhum, né? Até porque a gente está criando o navegador ainda. Então, isso aqui seria undefined. Eu não vou enviar nada, né? E com esse type criado, vamos voltar lá para a gente dar uma olhada. Ele tem esse type. E quando ele cria, aqui, ó, Create Stack Navigator, ele tipa a criação desse Stack Navigator com
esse type que a gente acabou de criar, tá? Então, esse type aqui, vamos criar ele aqui antes de criar, né, de executar o Create Native Stack Navigator, né? Lá no exemplo ele está usando o Create Stack, mas não tem diferença. Aqui dentro eu vou passar o root stack param list, que é esse tipo que eu acabei de criar. Com isso aqui feito, é interessante, a gente está fazendo isso tudo no mesmo arquivo também, deixa eu fechar aqui o terminal, mas quando a aplicação cresce, né, esse tipo aqui que descreve as rotas, ele vai ser movido para outro lugar, né, para não ficar ocupando todo esse espaço aqui. Mas olha só, quando eu quando eu passei essa tipagem para o Create Native Stack Navigator, ele já reclamou aqui da rota da tela Products 2, porque esse nome, né, essa rota não está descrita no meu tipo. Então, para ele parar de reclamar aqui, ó, eu teria que criar um Products 2. Olha lá, já assumiu o erro. Então, é até interessante a gente ter essa tipagem, né? Novamente, a importância do TypeScript, né? É a gente meio que forçar realmente um tipo correto, seguir um padrão, ou de nome, ou de tipo de dado, ou enfim, até facilitar o trabalho, porque a gente já vai conseguir ver o que tipo é tal coisa, sem precisar executar a aplicação, tá? Então, voltando aqui, a gente tem esse type aqui que vai descrever essas nossas rotas. E com isso aqui feito, vamos voltar aqui, né? Aqui tem um exemplo dele usando, dele definindo um navigator. Aqui a gente já fez o navigator nosso, né? A gente não vai entrar muito a fundo nisso agora, mas o ponto que eu quero chegar é aqui, ó, tipando as telas, né? Então a gente criou esse tipo global aqui antes, para chegar aqui na tela e conseguir fazer a tipagem da tela que eu estou trabalhando, que se resumiria a esse type aqui que ele cria, esse props, native stack screen props, passa esse tipo que a gente acabou de criar e uma segunda string. Aqui vai ficar confuso, então eu vou copiar essa linha, tá? E eu vou abrir aqui a nossa tela, né? A tela de produtos, beleza? Vou colar aqui esse props. Então, native stack screen props, né? Tá dando erro aqui porque eu tenho que importar. Isso aqui a gente importa. Vou minimizar aqui o app. Isso aqui a gente importa do próprio React Navigation. E dentro, olha aqui, ó, o nosso root stack param list, que é o tipo que a gente acabou de criar, que descreve o nosso navegador. Então eu vou ter que exportar ele. Então aqui eu vou dar um export nesse meu type, né, nesse root stack param list, para mim conseguir importar ele lá na tela de produto, né? Então eu vou importar ele aqui, e uma vez que eu importo, essa segunda string aqui é basicamente onde eu vou falar qual tela que eu estou tipando, né? Qual tela que a gente está agora. Se eu dou aqui um contra espaço, ele já me sugere, né? Essa tela aqui é a tela de produto, tá? Product. Então eu falo aqui entre aspas, eu passo aqui a string product, que é o mesmo nome da tela que eu acabei de criar, né? Da rota que eu criei. E aqui eu tenho um tipo definido. Esse tipo, baseado nesse meu root stack param list, está pronto para ser passado para a minha tela, né? Então a tela products, ela vai receber um objeto, tá? Um objeto como um objeto de propriedades, né? E esse objeto é do tipo props, que eu acabei de criar. Então já assumiu o erro, né? Não tem mais erro aqui. E aqui agora a gente pode usar, tipo, se eu dou um route, ponto, olha lá, ó, tem um key, um name, params e path. Ou seja, o nome da rota, aqui a chave relacionada a essa rota, a essa página, né? A essa tela, né? Página, a gente pensa mais no web. Os parâmetros, ó, lembra que eu falei que os parâmetros são undefined? Mas se eu tivesse aqui, sei lá, um user ID, alguma coisa, ele estaria tipado aqui também, tá? Esse path também tem aqui também, que seria o caminho. A gente pensa no path como se fosse no web, mas enfim, não vamos bagunçar muito não. E dentro do navigation, olha aqui, ó, navigation, que é esse segundo parâmetro, né? Se eu dou navigation ponto, nós temos várias funções, tá? Várias funções. E a que a gente vai estar usando aqui é o navigate. Ou seja, navigation.navigate, eu posso navegar para outra tela, tá? E aqui quando eu passo
eu tenho que passar, né, qual a tela que eu vou navegar. E como que ele sabe qual tela que eu posso navegar? Do nosso root, por causa do nosso root stack param list. Então aqui vai ter products e products 2, né? Então, como eu estou em produto, eu vou navegar aqui para products 2 só para a gente conseguir ver ele navegando. E eu vou navegar quando? Quando eu pressionar o meu botão navigate. Então, ao invés de dar um console log, eu vou executar aqui o navigate para a tela products 2. Então eu salvo isso aqui tudo. Vamos ver aqui no terminal, vou reiniciar aqui o app. O app está aí carregado. Ele está dando esse erro aqui porque eu estou criando uma aqui no Routes, né? Eu estou criando uma componente inline, né? A função anônima. Isso aqui está errado, tá? Vou fazer o seguinte, vamos criar uma outra componente, tá? Uma outra tela. Então vou criar aqui uma pasta, né? Vou chamar isso aqui de details. Eu vou copiar esse meu index, só para a gente não perder muito tempo aqui digitando esse index de produto e vou colar. Cadê o meu paste? Aqui em details, vou só trocar o nome da componente, né? Ao invés de products vai ser details. Vou exportar a componente details. Aqui no meu root stack param-list eu vou ajustar, né? Porque agora não é mais product 2, é details, né? Eu vou ter a tela de produto e a tela de detalhe. Então ele vai reclamar aqui porque o nome que eu passei é product 2, não existe product 2, né? Existe details. E a componente, ao invés de ser essa função contexto, essa função anônima, né? Vai ser a componente details que eu acabei de criar. Vamos aqui em details, só para a gente corrigir aqui, porque ele está reclamando lá, ó. Ele está reclamando aqui do nome details, porque dentro da componente, dentro da tela de detalhes, eu estou falando aqui no início que essa tela é a tela de produto, né? O tipo aqui, né? Com o nosso Native Stack Screen Props. Estou falando que esse tipo é product, mas essa tela não é a tela de produto, ela é a tela de details, tá? Parou de dar erro aqui no routes. Vou salvar. E aqui, ao invés de navegar para Product 2, vou navegar de volta para produto. Então, aqui é Hello from Details. E lá na outra tela vai ser Hello from Products, né? Daqui eu vou navegar para Details. Então, vai ficar um vai e volta, né? Detalhes eu navego para produto, de produto eu navego para detalhes. Tá? Vamos salvar isso aqui tudo. E deve ter bagunçado a cabeça de vocês completamente aí agora, né? Com esse vai e vem. Mas resumindo, eu criei uma outra pasta de details, uma outra componente chamada details, que ela é bem parecida com a que a gente tinha de produto, só que muda a tipagem, né? Mudamos os tipos aqui e da de detalhe eu navego para produto e de produto eu navego para detalhe. Então, olhando aqui no nosso emulador, tá? Eu tô aqui, ó, na tela de produto, vou clicar em Navigate, fui para Details. E olha lá, já tem a opção de voltar, o botãozinho de voltar, né, no nosso cabeçalho. Mas se eu clico em Navigate, eu volto para Products. Clico de novo em Navigate, vou para Detalhes. Eu posso clicar aqui em cima e voltar, em Detalhes eu vou voltar para Produto. Clique em Navigate, enfim. Tá indo e vindo, né? Então, a gente conseguiu fazer esse fluxo aqui de navegar, de ir e vir, né, de uma componente para outra. E eu estou pensando, eu acho que vai ficar mais interessante até a gente parar essa aula por aqui, né? A gente ficou aqui só no teórico mesmo e na próxima aula a gente vai fazer o visual. Eu acho que é até interessante a gente separar essa parte de estilização da parte de regra, porque a aula vai ficar a próxima aula, né? Até porque essa aula não vai ficar, se a gente for fazer isso, ela vai ficar com quase 2 horas, né? Então vamos cortar aqui, vamos parar aqui e na próxima aula a gente vai estar fazendo toda a parte visual, né? Só voltando aqui pro XD, para a gente ver realmente o que a gente vai fazer, é criar esse cabeçalho e criar esse Bottom Navigator aqui, esse menu inferior, tá? Com essas duas opções, e a gente vai falar dos ícones também, tá? Como que tá trabalhando com ícones aqui
no React Native. Então vai ser basicamente ícones e estilização, tá certo? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.